Olá, vamos para o nosso estudo de hoje, que são princípios bíblicos, né? O estudo traz princípios bíblicos para escolher um candidato. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas escolhem seus candidatos apenas por emoção, simpatia, vídeos nas redes sociais ou promessas de campanha. Mas o cristão não pode decidir assim. E todas as pessoas, tá? Mesmo sendo cristão ou não, que vota errado, vota. Por que eu estou falando voto errado? Já vota fora da lógica daquilo que ele prega como regra de fé ou diz que vive. Se ele se permite, através das emoções, ser ludibriado por promessa, dificilmente depois ele consegue fazer a leitura do candidato. É como um namoro, né? A moça namora com um rapaz errado, ela se envolve com ele já emocionalmente, não consegue ver os defeitos, que são mais do que suas qualidades, e aqueles defeitos vai gerar problema no futuro casamento, e ela já se envolve emocionalmente, não consegue fazer a leitura racional, e quando vê, aí depois casa, sofre, e ela pensa, ele não era assim, era assim. Era assim desde o começo, só que ela não percebeu, porque se envolveu emocionalmente. A mesma coisa acontece com a pessoa que vai escolher seu candidato. Ele se envolve, né, emocionalmente, vê a simpatia do candidato, fala, né? A simpatia do candidato vai falar o que ela, a sua necessidade de deseja ouvir, e aí colou. Já a pessoa não consegue ver os defeitos daquele candidato. Ele não consegue ver que ele é antagônico à sua regra de fé. É contra a sua regra de fé. E isso é um problema. Se a gente trabalhar dentro de princípio, vamos saber votar corretamente. O voto é um ato de responsabilidade diante da sociedade e também diante de Deus. A Bíblia não manda votar neste ou naquele candidato, mas ela oferece princípios eternos que nos ajudam a exercer esse direito com sabedoria. Vamos analisar aqui 12 princípios que a gente trabalhou, estudou biblicamente para trazer para você, te ajudar, você, em nome de Jesus. Primeiro ponto: caráter vem antes da competência. O primeiro critério de Deus nunca foi o talento, sempre foi o caráter. Em Êxodo 18, 21, Moisés recebe a orientação de escolher homens capazes, mas antes de tudo, homens temente a Deus, dignos de confiança e inimigo da desonestidade. Esse era o princípio que Deus deu a Moisés a escolher líderes à sua volta. Provérbios 29, verso 2 afirma: quando o justo floresce, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Perceba que a Bíblia não diz que o povo sofre porque o governante é incompetente. Ela diz que sofre quando falta justiça. Antes de perguntar se o candidato é inteligente, pergunte: ele é honesto? Cumpre sua palavra? Possui histórico de corrupção? Vive aquilo que prega, que ele, né, nas suas apresentações, ele prega, ele vive isso? Ou pelo menos, no mínimo, procura viver? Talento sem caráter pode destruir uma nação. Competência é importante, mas competência sem integridade se torna um perigo. O candidato respeita, né, a justiça? Esse é o segundo ponto. O candidato respeita a justiça? Romanos 13 nos ensina que as autoridades existem para promover o bem e conter o mal. Seu candidato trabalha para isso? Miqueias 6,8 resume aquilo que Deus espera: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus.
Isaías 1,17 acrescenta: aprenda a fazer o bem, busquem a justiça. Então, fazer o bem é buscar a justiça. Então, pergunte: esse candidato promove justiça? Combate privilégios ilegais? Trata todas as pessoas com dignidade? Governa pensando no bem comum ou apenas em grupos de interesse? Uma autoridade justa fortalece a sociedade. Uma autoridade injusta enfraquece toda a nação. Vamos agora ao terceiro ponto. Observe a sua visão de mundo. De quem? Do candidato. Toda decisão política nasce de uma visão de mundo. Jesus ensinou: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7,16. As propostas de um candidato revelam aquilo que ele acredita. Então, por isso, faz a pergunta: como ele entende a família? Né? Que família? Família segundo o que nós temos na Bíblia Sagrada. Como trata a liberdade religiosa? Como vê a educação? Como compreende o valor da vida humana? Né? Sobre a questão do aborto. Quais valores pretende fortalecer? Voltando lá no aborto, você é cristão, nós somos a favor da vida, não da morte. E principalmente para alguém indefeso que é um feto no ventre da sua mãe. Isso é um valor para nós. Então, quais são os valores que esse candidato pretende fortalecer? Vai de encontro com os princípios bíblicos? Você tem que analisar sobre isso. Não analise apenas discurso, tá? Discurso, a pessoa pode falar o que a outra quer ouvir. Você precisa analisar, o quê? Observar votos anteriores desse candidato. Como que ele foi como vereador, como deputado, como prefeito, como governador, como senador. Quais são os tipos de voto que eles fizeram a favor do quê lá? E quando a pessoa é candidata pela primeira vez, vai nas redes sociais dele, vai ver lá o que ele defende. Se ele defende promiscuidade, defende tudo aquilo que é contrário à sua fé, você não pode votar numa pessoa dessa. Projetos apresentados. Vê que tipo de projeto que esse candidato tem apresentado. Ele bate com os princípios judaico-cristãos? E qual é o posicionamento público dele? Como que ele se posiciona? Mais uma vez, né? As redes sociais nos ajudam muito hoje, porque colocou lá, fica registrado. O discurso dele, ele muda conforme a situação, porque um candidato que faz isso, ele não está em favor do povo, mas em favor dele, do grupo dele, tá? Os frutos revelam a verdade. É por isso que você tem que fazer um filtro, estudar, ir atrás. Quem é esse candidato que você gostou da conversa dele? Para você não cair num golpe, tá? Quarto ponto. Analise os frutos, não apenas as promessas. Prometer é fácil, realizar é diferente. Jesus, em Lucas 6, ele diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, faz a pergunta para você. Existe uma máxima que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Porque você só vai ter as respostas corretas se você fazer as perguntas corretas. O que essa pessoa já realizou? Está lá já não sei quantos mandatos. Só fez projeto que não trazia nenhum bem para a sociedade, tudo encher linguiça, que tem projeto que é só para encher linguiça, não tem um significado real para a comunidade. Você sabe que é encher linguiça, né? Que esse vídeo vai rodar aí, pode chegar em pessoas que de repente não compreendem. Encher linguiça é ficar ali, porque se for encher de maneira manual, é demorado, né? Fica ali só tomando tempo
e não chega a um resultado esperado com tanta rapidez. Então, tem gente que fica aí 10 anos falando que está fazendo uma coisa e não termina. Tem experiência, prestou contas do mandato anterior, trabalhou durante todo o tempo ou aparece apenas em época de eleição, tá? O passado costuma revelar como será o futuro. Então não se engane. Se é um candidato que só aparece em época de eleição, e temos que ser honestos, é lógico que depois que o candidato ganha, ele não vai ficar na casa de ninguém de novo. Ele tem que trabalhar. Mas ele trabalhou, porque muitas das vezes ele some e não trabalha. E aí quando ele aparece de novo, dizendo que agora vai fazer. Entendeu? O passado desse indivíduo vai revelar como vai ser o futuro dele e o seu futuro, que vai ser diferente. O futuro dele longe desses princípios, ele vai trabalhar em favor de si e do seu grupo. Quinto ponto, ele deseja servir ou apenas conquistar poder? Jesus revolucionou a ideia de liderança. Ele declarou, até lá no livro de Marcos, capítulo 10, ele disse: quem quiser ser o maior, deverá ser servo, tá? Então, o político, o título dele não é para ser maior, mas é para servir, tá? Ele é um ministro de serviço. E o verdadeiro líder é aquele que serve. Mas aquele que corre de poder, ele corre atrás do poder para si mesmo e para engrandecer o seu grupo. O verdadeiro líder, ele serve, ele escuta, presta contas, aceita correção, tá? Porque ninguém é perfeito. Pensa no povo antes de pensar em si mesmo. Já vai imaginando aí qual candidato que de fato pensa no povo através das atitudes, da simplicidade, esse candidato gosta de ficar ostentando coisas, já começa errado por aí, né? Porque o candidato, mesmo que tenha de um salário, mas ele não tem um salário tão grande assim para ostentar uma Lamborghini, comprar fazendas, não tem como, tem alguma coisa errada. Não tem, essa matemática não fecha, tá? Pensa no povo antes de pensar em si mesmo. Já o falso líder busca fama, tá? O falso líder gosta de fama. Aquele que serve é aquele que a gente trabalhou lá. Ele aceita correção, pensa no povo antes de pensar a si mesmo. Já o falso líder, ele busca fama, constrói um culto à própria imagem, trata o cargo como privilégio, usa as pessoas para alcançar seus próprios objetivos. A liderança bíblica é serviço, não vaidade. Agora vamos para o sexto ponto. Ore antes de votar. Tiago afirma: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. É uma oração. Mas por que está dizendo se alguém precisa de sabedoria? Porque a palavra sabedoria significa discernimento. Quando alguém tem discernimento, ele sabe o que ele vai orar. Porque se a pessoa orar de maneira emocional, ele não sabe o que ele vai orar. Mas quem tem sabedoria sabe por que está orando e por que está orando. Em Filipenses ensina: não andem ansiosos, apresentem seus pedidos a Deus. O cristão não vota movido apenas por emoção, não pode. Ele não pode andar ansioso, porque senão vai votar errado. Ele precisa ter uma oração tranquila. Apresente os seus pedidos a Deus. Nem apenas por influência de internet, tá? A internet sempre pinta um mundo e também na televisão, nas campanhas, um mundo que a gente não está vivendo. A gente fica pensando, né? Quem usa a cabeça, né? Olha, ele está falando da onde? Porque não é isso que está acontecendo na minha cidade, no meu estado,
no meu país. Tem que fazer uma leitura, tem que ser crítico. A pessoa está falando que lá na região construiu tal coisa, está mil maravilhas, e você acredita, não vai pesquisar nem nada? Vai se deixar ser ludibriado? Porque as câmeras lhe enganam. Conforme filma um cenário, é uma coisa, você consegue apresentar uma outra forma. Nem porque alguém mandou, tá? Ore, não vote porque alguém mandou. Você precisa orar, peça discernimento, diga: Senhor, concede-me sabedoria para decidir corretamente. A oração não substitui a pesquisa, mas ilumina quem pesquisa, tá? Então, não, sou um crente muito espiritual, eu resolvo tudo na oração. Não. A oração, ela é importante, mas ela não substitui a pesquisa. A oração vai iluminar quem pesquisou. Quem não pesquisou vai ficar em trevas do mesmo jeito, se enganando porque achou que orou. 7º ponto. Nunca venda o seu voto. A Bíblia condena o suborno. Provérbios afirma que o ímpio aceita presentes às escondidas para perverter a justiça. Deuteronômio declara que o suborno cega até os sábios. O voto não pode ser trocado por dinheiro, nem por favores, nem por cargos, nem por benefícios pessoais. Seu voto vale muito mais do que qualquer vantagem momentânea. Porque é momentâneo, depois a conta vem. Quando um voto é vendido, toda a sociedade paga o preço. É uma catástrofe depois. E depois não tem nem como cobrar. Você vendeu o seu voto. Quem tem preço não tem valor. Agora, quem tem valor não tem preço. 8º ponto. Não transforme políticos em salvadores. Em Salmo 146 ensina: não confiem em príncipes. Jeremias diz: maldito é o homem que confia apenas no homem. Governantes são importantes, mas nenhum deles é o Salvador. Cristo continua sendo o único Rei perfeito. Esse é digno de confiança. Nossa esperança está em Deus, não em partidos e nem em líderes. E também nem em ideologias, tá? Cristão ideológico, no sentido político, está fora dos padrões da palavra de Deus. Romanos 12, verso 2, diz o quê? Para nós não se amoldar a este mundo, mas o renovai através do vosso entendimento que está em Cristo, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque a gente vê uma igreja fraca, uma igreja religiosa que está crescendo no Brasil, mas a corrupção, o crime está crescendo, significa que a igreja está em falha. Por quê? Porque ela não está vigiando, ela está se amoldando ao mundo. E por isso a gente vê uma igreja que não consegue experimentar a boa, agradável e nem a perfeita vontade do Senhor, porque elas não estão vivendo dentro dos princípios do reino de Deus. E viver dentro dos princípios do reino de Deus é você governar com Deus. E começa aqui na terra. Por isso é necessário esse estudo aqui. Eu estou fazendo aqui agora um papel político, de conscientização, mesmo não sendo um político. Mas eu sou, eu não sou um político de ir atrás de voto, mas eu sou um ser político, porque política fala de a ciência de governo, de administração, de governar. E a política é importante por causa disso. Então a gente não pode ignorar a política e também não pode conduzir a política de qualquer jeito.
O nono ponto, vote com consciência. Romanos 14 afirma: cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus, tá? Então você vai ter que prestar conta a Deus desse voto aí que você votou, se foi para uma pessoa correta, ou melhor, correta, vamos dizer assim, que está difícil encontrar um político bom, mas você tem que fazer um filtro e pegar o menos ruim e aqueles que mais se encaixam dentro da sua regra de fé. É assim que funciona. Infelizmente, estou sendo honesto com você. Isso significa que ninguém poderá dizer: votei porque meu amigo mandou, tá? Votei porque meu pastor mandou. Votei porque minha família mandou. Cada pessoa responde diante de Deus pelas suas próprias escolhas. Por isso, estude, pesquise, compare, leia propostas, conheça o histórico e decida com consciência. Agora vamos para o 10º ponto. Busque primeiro o reino de Deus. Jesus ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá em Mateus 6,33. O cristão pensa na economia, na saúde, na segurança, na educação. Tudo isso importa. Mas também devemos perguntar: essa escolha promove justiça? Protege a verdade? Valoriza a dignidade humana? Contribui para o bem comum? Porque o bem não pode ser só para mim nem para outro. Tem que ser um bem comum para todos. O reino de Deus muda a maneira como enxergamos todas as áreas da vida, inclusive a política. Porque se a sua mente está dentro do reino de Deus, as suas atitudes, reino de Deus está falando de governo, gente. Olha só, Jesus, ele nunca pregava o evangelho da graça. Todas as vezes que Jesus ia para um lugar ensinar a palavra, ele pregava o evangelho do reino. Quem pregava o evangelho da graça? Eram os discípulos que iam na frente. Jesus era estratégico, ele enviava os seus apóstolos na frente e eles pregavam o evangelho da graça. Quem era o evangelho da graça? O próprio Cristo. E quando Jesus chegava, é por isso que quando Jesus chegava em um lugar, as pessoas já sabiam que Jesus ia passar ali, porque os apóstolos já tinham ido na frente. E então Jesus vinha falando agora de um evangelho do reino, falando de governo, governar com Deus. E esse governo começa aqui agora e depois na eternidade, tá? Vamos lá. 11º ponto. O candidato protege aquilo que Deus chama de bem? Há princípios que muitos cristãos consideram fundamentais ao avaliar propostas e posições. A defesa da vida. A Bíblia apresenta a vida como um dom de Deus. Salmo 139 declara que Deus nos formou no ventre materno. Jeremias afirma: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Quer dizer que você não é um acidente de percurso. Deus escolheu você antes de ser formado no ventre da sua mãe. Por isso, muitos cristãos consideram importante avaliar como o candidato se posiciona sobre a proteção da vida, incluindo temas como o aborto. De maneira, quase não saiu, independentemente das diferentes posições presentes na sociedade, é legítimo que o eleitor examine se as propostas do candidato estão alinhadas às suas convicções bíblicas, tá? Vamos lá. A defesa da família desse candidato. Desde Gênesis, a família aparece como parte do projeto de Deus para a humanidade. Jesus reafirma isso em Mateus 19. Ao votar, você precisa perguntar:
As propostas fortalecem ou enfraquecem a família conforme minha compreensão das Escrituras? Tem que fazer essas perguntas. É sério, gente, é o nosso futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos. O que você vai deixar voltando errado para os seus netos? Que tipo de futuro? Em uma sociedade plural, existem diferentes entendimentos sobre casamento e organização familiar. Cada cristão é chamado a avaliar essas questões à luz de sua consciência e de sua interpretação bíblica, que deve ser apenas uma, tá? Família só tem um modelo na Bíblia, não tem outro modelo. O combate aos vícios. A palavra alerta sobre tudo aquilo que escraviza o ser humano. Aí você deve perguntar: as propostas ajudam a prevenir o uso abusivo, né, de alguns que são lícitos, outros que não são ilícitos? Ele abusa, por exemplo, a bebida, vamos lá, ele incentiva a bebida, por exemplo, ele incentiva a liberação das drogas, que a bebida é uma droga lícita, né? Entre aspas, diante da sociedade. Mas e as drogas? São ilícitas. Esse candidato fica o tempo todo defendendo essa pauta. Por quê? Fortalece a recuperação de dependentes, protege crianças e adolescentes, promove políticas que enfrentam esse problema com responsabilidade. Liberdade não significa escravidão aos vícios, tá? Então é isso que você tem que entender. A boa administração dos recursos públicos. A Bíblia condena corrupção, fraude e desonestidade. É a Bíblia que condena. Você vai apoiar um candidato assim? Também reconheça a legitimidade dos impostos e ensina que eles devem ser administrados com justiça e com responsabilidade. Então significa que em tudo aquilo que aquele político coloca a mão, desde que seja do executivo, do legislativo, sempre tem escândalo de corrupção. De maneira direta e indireta em cima daquele político. Isso já é o bastante para a gente saber que ele não encaixa biblicamente para ser um governante sobre nós. Já é uma pessoa que pega os impostos e administra de maneira errada e também corrupta. O problema não é apenas arrecadar, o problema é desperdiçar. Isso é pecado. A Bíblia fala sobre sermos bons mordomos, bons administradores. O problema é desperdiçar, é roubar, é administrar mal aquilo que pertence ao povo. E por isso você deve perguntar: o candidato demonstra responsabilidade fiscal? Ou ele gasta toda vez mais do que ele recebe, como um gestor? Combate desperdícios, defende transparência, ele presta conta de verdade? Quem é fiel no pouco também será fiel no muito, tá? Isso é lógico. Agora, o 12º e último ponto. O candidato promove uma cultura de trabalho e prosperidade? Preste atenção nisso aqui, gente. Trabalho faz parte da prosperidade. Desde o Éden, Deus deu ao ser humano a responsabilidade de cultivar, produzir e administrar. A Bíblia honra o trabalho. O seu candidato também honra o trabalho? Ou quer que o povo fique vivendo de bolsa X, bolsa Y, para não desejar o trabalho? Porque o trabalho, ele dignifica o ser humano. A Bíblia honra o trabalho, honra a diligência, honra quem produz riqueza de maneira honesta. A Bíblia honra isso. Provérbios afirma: as mãos diligentes enriquecem.
E por isso você deve perguntar. Lembra que eu falei? O que move o mundo são as perguntas. Mas você também está preparado para ouvir as respostas? De verdade? As propostas incentivam o emprego, tá? As propostas do seu candidato é para incentivar emprego ou para viver de bolsa? Favorece quem empreende. Respeita a propriedade. Cria segurança jurídica. Combate a corrupção. E aí, o seu candidato, você tem que fazer essas perguntas. Se encaixa aqui nessas perguntas, ele passa aqui no crivo dessas perguntas. Uma sociedade próspera, uma sociedade ela só vai prosperar quando justiça, trabalho, responsabilidade e liberdade caminham juntos. O cristão deve refletir. Esse candidato cria condições para que famílias, agricultores, comerciantes, profissionais e empresários trabalhem com dignidade? Ou fortalece uma cultura de dependência? E permanente, esse que é o problema, porque se as pessoas estão precisando, tem que ter sim essa política de auxílio, de socorro, mas não de maneira permanente. É só um escape. De repente, aquela pessoa está precisando de uma qualificação, o governo tem que ter uma estratégia ali de qualificar aquela pessoa, tem que ter, né, em cada cidade, lugar de fazer curso de qualificação e dar ali 6 meses para ela. 6 meses, você já tem que estar no mercado de trabalho, senão você vai perder o seu auxílio, tá? Tem que ser com inteligência. O bom governante, ele não pode levar as pessoas à dependência permanente. Isso não é social, não é fazer o social, isso é escravizar a mente das pessoas a viver com migalhas. Deus honra o trabalho honesto e espera que governantes criem um ambiente em que pessoas possam produzir, sustentar suas famílias e contribuir para o bem da sociedade. E concluindo, antes de votar, faça de novo essas perguntas. Quero te lembrar aqui. Primeiro, tem caráter íntegro, possui histórico de honestidade, respeita a justiça, suas propostas são coerentes, seus atos confirmam suas palavras, demonstra compromisso com a dignidade humana, tem espírito de serviço, presta contas de suas ações, sua visão de mundo é compatível com os meus princípios e minha consciência cristã? Então, depois de orar, estude e reflita. Tenho paz diante de Deus para fazer essa escolha. Tem ou não tem? Então, você vai ter que fazer isso. O voto do cristão não deve ser fruto da emoção, da pressão ou da idolatria política. Deve ser uma decisão consciente, responsável e iluminada pelos princípios das Escrituras. Lembrando sempre que nenhum governante ocupa o lugar de Cristo. O único rei perfeito é o Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um abraço e siga aí esses princípios, vai dar tudo certo em nome de Jesus.